Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para nossa estudo de Filipenses, para o capítulo 4. Caminhamos agora para o último capítulo da carta. Espero que todos estejam bem. É importante a gente, antes de entrar no estudo, lembrar que estamos passando por uma nova onda de contagem. Então, fica aqui uma recomendação para que a gente possa continuar disciplinado, não baixar a guarda, para que a gente não perca ninguém nessa caminhada. Que isso tudo passe logo, que em breve a gente vai estar junto na nossa comunhão, que a gente tanto está sentindo falta. Vamos para o capítulo 4, então, para a gente poder terminar esse livro delicioso que é o livro de Filipenses. Tem sido edificante e tem sido muito legal o pessoal chamar no WhatsApp aqui para a gente conversar, bater papo, tirar dúvidas, muitas colocações. Então, às vezes a gente abre a câmera para poder conversar, se vendo também interessante, lendo junto. Tenho liberdade para isso também. Então, a gente caminha para o capítulo 4. O capítulo 4 já é a reta final do escrito, onde Paulo começa agora a se despedir dessa comunidade, mas como a gente falou anteriormente, a carta aos Filipenses ela é recheada de pontos doutrinários e muitos pontos teológicos também. E não diferente do que a gente falou nos 3 primeiros capítulos, a gente vai encontrar agora muita coisa rica no capítulo 4 também. Ele, de novo, Paulo cita que a comunidade de Filipos e a relação que ele tinha com aqueles irmãos era uma relação quase que paternal. Paulo enxergava aquela comunidade como filhos na fé, onde Paulo desenvolveu e viu o crescimento daquela comunidade em termos de maturidade na fé. Essa expressão, essa palavra maturidade, a gente viu no capítulo 3, que é muito usado por Paulo quando ele fala que nós que alcançamos a maturidade da salvação, que nós que alcançamos a maturidade da fé. Essa expressão está sendo usada justamente para fazer menção do crescimento espiritual da comunidade de Filipos. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo chama a comunidade de Filipos de coroa, ou seja, é o prêmio de todo o esforço que Paulo teve no desenvolvimento daquela comunidade, no ensino, no discipulado, nos ensinamentos daquela comunidade. Paulo está preso, Timóteo possivelmente ajudando Paulo nesse momento, mas ele fala que, olha, vocês de Filipos são de fato o motivo é a minha coroa, é a minha grande alegria. Por isso ele fala dessa forma, nessa relação tão paternal. Em seguida, ele agora, olha como é que é interessante, ele vai fazer menção de 2 personagens que a Bíblia depois não relata mais nada, mas fica aqui uma advertência de Paulo. Paulo tem conhecimento de que 2 mulheres na comunidade de Filipe tiveram uma desavença. E Paulo, nesse momento, ele escreve para elas dizendo: olha, tomei conhecimento do que está acontecendo entre vocês duas. Vocês duas são minhas cooperadoras, evangelizaram comigo, auxiliaram na divulgação da palavra, são evangelistas, e o que está acontecendo com vocês? E aí Paulo vai usar boa parte desse capítulo 4 para dar algumas recomendações para estas duas. Fala de Clemente e fala de outros personagens que não são mencionados nominalmente, mas fala de uma comunidade que ali estava interagindo e agora 2 mulheres, por algum motivo, uma desavença, chamada Evódia e Síntique. No versículo 2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ele está dizendo, é muito interessante que Paulo não toma partido de nenhuma dessas 2 mulheres. Fica aqui um ensinamento para a gente. Quando a gente está diante de algum conflito, numa igreja, numa comunidade, ou entre amigos, e Paulo, de uma forma muito sábia, deixa um ensinamento para a gente. Perceba que Paulo não toma partido de nenhum dos 2 lados. Evódia e Síntique eram muito queridas de Paulo.
Então, Paulo resolve não discutir quem tem razão ali, mas ele faz um resgate dos valores e dos fundamentos da fé daquelas duas. Ele fala, olha, vocês são do Senhor. Lembre-se do que vocês fizeram. Né? Perto está o Senhor. Vamos nos alegrar mais ao longo na frente do finalzinho do capítulo 4. Ele ainda vai trazer algumas questões doutrinárias que o foco eram essas duas que estavam tendo debate. E ele fala, olha, seja moderação, equilíbrio, que seja conhecido no meio de vós, e que todos conheçam vocês pelo equilíbrio, pela moderação. Então, é um interessante ensinamento que, às vezes, a gente está diante de amigos ou membros que estão em desavenças. E, às vezes, a gente comete um equívoco de querer tomar partido por um lado ou por outro, e a gente acaba ofendendo um, ofendendo o outro. Todo mundo, numa crise, numa desavença, tem suas verdades e suas convicções. Você escuta um lado, se você fosse escutar Evódia, você ia dizer, é legítimo o que você está falando e faz sentido. Se você escutasse Sintik, você ia fazer, olha, não, é honesto, você faz sentido o que você também está colocando. E aí você não tem o que fazer e você acaba, de repente, tomando partido de um lado ou de outro, magoando um ou outro, mas Paulo, de uma forma muito branda, muito sábia, dá uma orientação para a gente. Não tente tirar partido de ninguém. Resgate nessas duas pessoas que estão em desavença valores da fé cristã, para que essa fé cristã, para que esses valores gerem uma transformação naquele embate e que o Espírito Santo, aí Paulo orienta isso, conduza essa desavença. Então, Paulo faz menção aqui a outros ajudadores, claro, a comunidade de Filipos recheada de pessoas que caminharam com Paulo e ajudaram no levar o evangelho. Na sequência, versículo 5, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo, de novo, traz a questão da ansiedade. Um grande mal deste século, um grande mal da humanidade. Temos andado ansiosos com tantas coisas. E Paulo diz que andar ansioso, a princípio, é algo normal. Ele só está dizendo, olha, não anda ansioso. Né? Mas ele dá uma recomendação legal. Ele fala, coloca diante de Deus as suas petições. Coloca diante de Deus as suas crises, as suas vontades, os seus desejos. E ele diz, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, versículo 7, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu queria falar é que a gente escuta também nos dias de hoje, nesse novo movimento evangélico, que a oração ela não tem tanta necessidade como se diz. Muitos têm ensinado que você não precisa ficar orando toda hora e repetindo toda hora, né? Não são vãs repetições. Então, você não precisa ficar levando para Deus para Ele todas essas suas necessidades, porque Ele sabe todas as coisas, então vai adiante. Paulo ensina para a gente justamente o oposto. Coloca diante de Deus todas as suas necessidades. Paulo está dizendo que essas necessidades vão ser supridas. Paulo está dizendo que as suas orações vão ser atendidas. Olha o texto. Ele não diz que a sua oração vai ser atendida. Ele diz que você deve colocar diante do Pai as suas orações. Ela pode ser atendida, pode sim, como também pode não ser atendida. E o que determina se uma oração vai ser atendida ou não? Não está no Pai, está no Filho, nós, em colocarmos as nossas petições da forma correta. A Bíblia fala que não recebemos porque pedimos mal. Pedimos olhando para as nossas necessidades, pedimos olhando para a nossa imaturidade. A nossa imaturidade gera petições que não fazem sentido para o Pai. Mas eu posso todas as coisas, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Perceba, se o filho pede para um pai uma determinada coisa, eu vou dar um exemplo. Se meu filho chega para mim 1h da manhã e fala assim, pai, eu queria comer agora uma barra de chocolate inteira. Eu vou dizer, meu filho, infelizmente, essa hora da noite, se você comer, você vai passar uma madrugada inteira. Eu não vou deixar você comer isso. Parece uma besteira um negócio desse, mas quando a gente leva diante do Pai petições, orações, em que ele olha e fala, não vai fazer bem para você, meu filho. Ele não vai dar. Ele não vai atender. Ele continua sendo onipotente, onipresente, onisciente, mas ele nos ama
e ele sabe o que é melhor para nós. Paulo está dizendo, não para de orar porque ele sabe todas as coisas. Não, leva para o Pai todas as coisas. Porque vai ser nessa oração que o relacionamento entre filho e pai se desenvolve, é no falar, é no arrazoar, é na minha oração que eu vou ganhar relacionamento com esse Deus. Para quê? Para que eu ganhe a maturidade lá do capítulo 3, que nós que somos maduros na fé, começamos a discernir as coisas e as nossas petições começam a ficar em consonância com os valores e os princípios do reino. Meu filho de 12 anos talvez não saiba os pedidos dele para mim hoje, talvez não tenha a maturidade que mereça e que ele talvez não consiga alcançar as suas respostas, os seus pedidos. Mas com o passar do tempo, no meu relacionamento com Deus, as minhas petições, as minhas orações começam a ser orações que têm os mesmos valores e princípios do reino. Ou seja, se o meu filho começar a pedir coisas que são valores e princípios da nossa família, as coisas vão acontecer. Então, Paulo está dizendo aqui no versículo 6, ele está dizendo, não andeis ansiosos com coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus todas as petições. Como? Pela oração, pela súplica, por ações de graça. Coloca diante do Pai. Ele não está dizendo que o segredo é, coloca diante do Pai, que você vai desenvolver relacionamento com o Pai. Esse relacionamento vai trazer maturidade, senioridade espiritual, e você vai começar a discernir como o Pai discerne as coisas. E interessante que, como ele está dizendo que nem tudo vai ser atendido, o versículo seguinte, ele diz que duas coisas vão acontecer. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela vai ter duas abrangências. Ela vai alcançar a sua mente e o seu coração. Eu coloco diante de Deus as minhas petições, coloco exatamente como ele está falando. Mas não quer dizer que vai ser atendida. Mas ele diz, calma, mesmo que não seja atendida, uma paz que ninguém consegue entender, que ninguém consegue discernir, vai inundar a sua vida no meio dessa ansiedade, no meio dessa aflição, no meio das minhas orações. Ele está dizendo, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai inundar meu ser. Ele não está dizendo, Bruno, coloca as orações e súplicas diante do Pai, que elas serão atendidas. Isso tem sido muitas mensagens aí fora dos dias de hoje. Mas não vai ser atendido. Nem sempre. O Pai sabe o que é melhor para mim. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando, coloca sim diante de Deus as suas petições. Não deixe de ir na madrugada, à noite, de manhã, se colocar de joelho diante do Pai, no seu carro, onde você tem por hábito se relacionar com Deus. Coloca assim todos os seus dilemas, todas as suas mazelas, todas as suas queixas. Vai arrazoar com Deus. Como Moisés fazia com Deus no monte. Vai arrazoar, vai tomar razão. E ali você não terá suas orações todas atendidas, mas você vai desenvolver relacionamento com esse Pai. No versículo 7 diz que a paz que excede todo entendimento vai nos inundar. E ele diz que ela vai alcançar, vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Quando ele fala que ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração, quando ele guarda a minha mente, é porque ele está dizendo, vou transformar o teu entendimento. A paz de Cristo inunda o meu coração, ou seja, trata a minha ansiedade, o meu medo, a minha tristeza. A paz de Cristo vai tratar o meu coração, mesmo a minha oração não sendo respondida, mesmo no meio da minha luta. A paz virá. E ele vai dizer, não só a paz virá no seu sentimento, no seu coração, como a sua mente. Então, o versículo 7 está dizendo duas amplitudes, duas abordagens. Coração e mente serão guardadas por essa paz que vai nos inundar. A sua mente vai ser transformada e você vai começar a discernir os valores e os princípios do reino. E aí, não que suas orações serão atendidas num estalar de dedos, numa varinha de condão. Ao contrário, as suas novas orações serão orações maduras, com discernimento. E aí sim elas alcançarão os valores e os princípios do reino. E aí pedidos maduros, pedidos de pessoas com senioridade espiritual que conseguem discernir as coisas, aí sim a gente vai ver o agir de Deus e o caminhar dessas coisas de forma muito juntas. Então, esse é um ensinamento doutrinário riquíssimo do livro de Filipenses. Na sequência, versículo 8, Paulo está dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, está falando para quem? Está falando para Evódia e Sinti.
que andaram dando trabalho lá no meio da comunidade, com suas desavenças. Imagine crise na comunidade de Filipe, que duas irmãs lá se desentenderam, não estão ceando, não estão... Você imagina, e agora Paulo está dando algumas recomendações. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isto praticai, e o Deus do Pai será convosco. Será convosco quem? Com vocês, comunidade de Filipe. Está me dando uma dor de cabeça danada por conta da desavença de vocês. Olhem para o reino, olhem para os céus, olhem para as coisas boas. Se tem coisas boas, deixa isso habitar no meio de vocês. Cuidado, que isso não é um pensamento positivista de Paulo. Muita gente tem adotado práticas de pensa positivo, pensa que as coisas vão dar certo, que as coisas vão dar certo. Sua palavra tem poder. Isso é magia, isso não tem fundamento bíblico, essas coisas. Como eu falei ainda há pouco, a forma do relacionamento com Deus está na oração, no desenvolver relacionamento para que as coisas aconteçam, para que haja entendimento. A nossa fé é uma fé que passa por ensino, por relacionamento, por conhecimento. Então, a gente vê nos dias de hoje muita gente em ministrações dizendo, pô, declara isso, vai declarando, repete, declara isso, declara aquilo outro, declara... Como se fosse muito falar essas repetições, esses rituais que fossem mudar circunstâncias na vida da gente. Quando, às vezes, a gente precisa ter discernimento do que está acontecendo para que a gente possa buscar no relacionamento com Deus a resposta para tudo isso. Então, Paulo está falando algo diretamente para essas duas mulheres da comunidade de Filipos. Que haja paz, entendimento, se há virtude entre elas, entre eles, seja isso que habite no meio do coração deles. Na sequência, Paulo traz também um importante... É um versículo que é utilizado de forma muito ampla, a gente vai falar dele. Mas também, antes de entrar nesse versículo, eu queria dizer que, muitas vezes, o desentendimento entre pessoas na mesma comunidade faz com que o ministério inteiro não prospere. Quando eu falo não prosperar, não é prosperar financeiramente, não. Essa palavra prosperidade, às vezes, causa um medo. Você fala, o pessoal já associa algumas coisas ruins. Mas o ministério não prospera porque, às vezes, não há unidade. Cristo trouxe unidade para a igreja na cruz. A cruz colocou todo mundo debaixo da mesma unidade, a unidade de Cristo. E se um corpo não está unido, se um corpo não está coeso, tendo o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, a gente vai encontrar brechas no ministério espirituais que nos impedem de avançar. Avançar em que sentido? Avançar como Paulo estava orientando para a comunidade de Filipe. Avançar no reino, no alargar das tendas, no expandir o evangelho. Se há desavença, se há partidarismo, isso tem que ser tratado. Diz a palavra que não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, se tem desavença entre eu e meu irmão, vamos buscar num terceiro alguém que possa auxiliar, mas não deixa o tempo passar, não deixa a noite vir e você dormir com essa ira. Porque, como dizia Davi, enquanto não tratei essas coisas, enquanto não declarei o meu pecado, os meus ossos foram apodrecendo, foram adoecendo. Então, o corpo adoece quando Evódia e Sinti não se relacionam. O corpo adoece, a comunidade de Filipos não avança enquanto Evódia e Sinti não se falam. Fica o ensinamento para a gente, enquanto corpo de Cristo. Quantas coisas pequenas têm afastado a gente da unidade? Às vezes uma palavra boba, às vezes um trocar de olhares, às vezes um texto de WhatsApp mal escrito, às vezes uma postagem, às vezes um comentário de uma postagem. A letra é fria e às vezes a gente não sabe o que está por trás da frase, às vezes eu guardo mágoa e quando você percebe, pequenas coisas vão transformando aquilo tudo numa grande ruptura e o ministério de Filipos não prospera. E o teu ministério, o teu relacionamento, a tua família não prospera em relacionamento. É muito interessante que Cristo não nos deixe caminhar. Não que ele não queira, que ele não possa, quando a gente fala não nos deixa, mas é que a gente passa a não ter mais habilidade no relacionamento se estamos divididos. A gente não consegue avançar.
se um ministério está dividido. Então, tem um importante ensinamento para as igrejas na carta de Filipos em relação a isso. Versículo 10, a gente entra aqui agora numa coisa muito legal. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto por causa da pobreza, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A comunidade de Filipos mantinha Paulo com ofertas, com ajudas financeiras, e Paulo está dizendo: olha, obrigado, porque mais uma vez vocês têm me ajudado e não tem me faltado nada, e eu sei que vocês não mandaram mais porque faltou oportunidade. E ele fala: olha, mas eu tenho aprendido a viver com o que vocês têm mandado, eu tenho aprendido a viver com pouco, não é pela pobreza, mas é porque Deus tem cuidado de mim. E a gente vai ver agora nessa passagem, nesse trecho, um importante ensinamento, porque Paulo ele vai dizer que ele sabe viver com pouco, ele sabe viver na escassez, ele sabe viver nu, ele sabe viver preso, e ele fala: por causa disso tudo, eu digo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você encontra adesivo de carro, em postagens de mídia social, você vai ver em placa de caminhão, camisa de pessoas, e tem sido usado de forma positivista, como se fosse: olha, eu posso todas as coisas. Toma posse, porque a palavra diz que você pode. Em cima dessa doutrina equivocada, muitas pessoas da fé cristã tomam decisões e tomam ações baseadas num texto que diz que você vai avançar, que você vai crescer, que você vai prosperar, que você pode todas as coisas. E esquece do versículo anterior. O versículo 12 diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, essa passagem, ela é um exemplo que Paulo está dando para a gente, que no momento em que estivermos passando lutas, você diz: eu posso passar essas lutas, eu posso passar essa batalha, eu posso passar essa escassez, porque eu posso todas as coisas que me fortalecem. É justamente o oposto do que é pregado. As pessoas pregam que você pode todas as coisas. Pode, você é livre para fazer suas escolhas, você pode... Olha o texto, Paulo está dizendo o contrário. No meio da ausência de prosperidade, no meio da ausência de riqueza, eu sei ser honrado, sei ser humilhado. Nada disso mais agora motiva Paulo, nada disso agora anima Paulo. A mentalidade, a mente de Paulo, ela não oscila mais com essas circunstâncias. Honrado e humilhado, honrado e humilhado. Quando ele está honrado, ele não muda nada. Quando ele está humilhado, também não muda nada, porque ele fala: olha, isso para mim não faz diferença nenhuma. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E caminho para Cristo, para o alvo que é Jesus Cristo. Então, esses pensamentos positivistas de autoajuda, de que você pode, que você deve, isso tem um grande equívoco. A gente pode, sim, desenvolver relacionamento com Deus e, nesse relacionamento com Deus pessoal, entender o propósito dele para a gente. Não receitas de bolo, não com magias e com regras e com repetições, com rituais que vão dizer que as coisas vão acontecer se você declarar, se você repetir, se você... Não, eu não estou dizendo que numa ministração, um ato profético, alguma coisa, alguém peça para você repetir uma frase. Claro que isso é um contexto, mas achar que determinada coisa vai acontecer porque você fica declarando e repetindo, não, não é isso. O evangelho, de fato, não é isso. Fica esse importante ensinamento de Paulo para a vida da gente. Versículo 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo está dizendo que essa comunidade se associou, se juntou com Paulo na tribulação financeira e física. E sabeis também vós, ó Filipenses, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber,
senão unicamente vós outros. Ele está falando, olha, quando ele decidiu partir para ministrar o evangelho, ninguém se associou comigo, ninguém me ajudou, mas vocês estavam nesse início comigo, vocês estavam lá na origem de todas as coisas comigo, e eu me alegro muito por causa disso. Versículo 16, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu vos procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha que interessante. Paulo está dizendo que essa comunidade ofertava não só para Paulo, como para Tessalônica. E eu acho lindo a comunidade de Filipos, a maturidade dessa comunidade. Ofertas para Paulo, recursos para Paulo, recursos para outras comunidades. Há uma maturidade no meio desse povo, dessa comunidade. E Paulo está sendo sustentado por eles. Paulo, em algumas outras cartas, ele não aceita o recurso de determinada igreja porque ele não quer ser pesado para aquelas outras comunidades, tendo em vista a dificuldade financeira, e por isso ele também tinha ali um outro trabalho, um outro ofício, que era o fazer redes e tendas. Isso ajudava Paulo no seu sustento, mas ele, de fato, dependia das ofertas dessas comunidades. E eu louvo a Deus também porque, olhando para a nossa comunidade, olhando para as nossas práticas, é muito interessante que a gente tem por hábito, quando o missionário chega para trazer uma mensagem nas nossas reuniões, sempre aberta uma oportunidade para que a igreja, a comunidade, possa levar pessoalmente, entregar na mão do missionário um envelope com uma contribuição, com uma ajuda, porque quem está no campo sofre as limitações de recursos, sofre a escassez, e quando ele está conosco, o missionário que volta do seu campo, é um privilégio para a comunidade poder ser parte da vida daquele missionário. Eu louvo a Deus porque a gente faz isso de uma forma muito pessoal, muito prática, onde essa oferta não passa pela administração da igreja, mas vai direto na mão do missionário ali na frente. É uma tradição, é uma cultura nossa fazer isso. Eu lembro do Christian, um missionário na Sérvia, que há 2 anos atrás esteve trazendo a mensagem para a igreja, e no final da sua mensagem o pastor Benoni chamou ele na frente, pediu para que as pessoas pegassem o envelope, quem quisesse deixar ali uma contribuição para a vida do Christian, fizesse entregando diretamente na mão dele. É uma tradição, esse recurso não entra na administração da igreja para depois ser passado para o missionário. E ele falou comigo, falou, Bruno, é a primeira vez que eu vejo isso, as pessoas vindo aqui na frente entregar um envelope na minha mão. Ele ficou muito feliz, ele contou um fato que uma determinada igreja, ele terminou a mensagem, o pastor também fez a mesma coisa, muito comum nos cultos e nas igrejas, ao final da palavra do missionário, se levantado uma ajuda para que ele possa retornar, para que ele possa ter um pouco mais de conforto no campo. É justo, é bíblico isso. E naquele período ele contava que ele estava passando uma luta financeira enorme. E ele viu tantas pessoas indo lá na frente, e ele olhou para a esposa dele, para Paula, e falou, com ele é gaúcho, ele falou, Deus vai nos abençoar, a nossa oração vai ser atendida e respondida, a gente passando muita dificuldade. E aí o gasofilácio é recolhido lá para a administração, e no final do culto ali chega depois um administrador da igreja, entrega para o pastor entrega ali a oferta para o missionário, e oferta desse tamanho. Várias pessoas foram lá na frente para entregar a oferta para o missionário, e aquela oferta foi apropriada indevidamente. Deus tem misericórdia desse contexto todo, mas o que eu quero trazer dessa história é que toda vez que alguém está em necessidade, ainda mais alguém no campo, um ministro, como Paulo aqui, um missionário, e nós que estamos na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa rotina, temos a oportunidade de ofertar, de levar alguma coisa, devemos fazer. É crescimento, é maturidade espiritual, é entender exatamente o que Paulo está falando no final do capítulo 4. Ele fala, eu louvo a Deus por conta da dispensação e da maturidade de vocês. Versículo 18 diz, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele puxa aqui sacrifício agradável, aroma aprazível. Isso são elementos lá da lei, do sacrifício de animais. Ele está dizendo que sacrificar animais era sacrificar um bem, um animal era uma propriedade. E Paulo faz uma comparação, olha, aquele sacrifício que lá atrás na lei era um aroma agradável a Deus, era suave, era bem recebido. Ele agora compara
o sacrifício das finanças, dos donativos que são levados para Paulo. Ele fala, Epafrodito chegou até a mim aqui, com um sacrifício de vocês. Isso me honra, me agrada. É um baita ensinamento para as nossas vidas. Que essa dispensação que estava em Filipos também esteja no nosso coração e que possamos sustentar muitos missionários, que possamos sustentar muitos ministros que estão dedicando suas vidas para o Evangelho. Por outro lado, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Na sequência, ele fala assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele agora está retribuindo numa oração. Falou, olha, obrigado pelo sacrifício. O aroma agradável que chegou até a minha vida, chegou até Deus. E que Deus possa suprir cada uma das suas necessidades. Quando ele fala suprir as necessidades, ele não está falando de abundância, não está falando de coisas que sobram. Eu deixo uma pergunta provocativa aqui para vocês pensarem, depois façam aí, chamam no WhatsApp no privado, a gente conversa. Vou deixar uma pergunta aqui no ar para vocês. Pode um ministro do Evangelho enriquecer com atividade vocacional ministerial? Ou seja, ao ser ordenado ministro, você pode enriquecer na atividade pastoral? Fica essa reflexão para você. Faz sentido isso? Perceba, muitos ministros tinham suas atividades profissionais, levantaram ali seus recursos, suas condições financeiras e caminham até hoje, de repente foram chamados no meio desse processo. O outro evento que fica uma reflexão para a gente, eu vou deixar essa pergunta, pode um pastor enriquecer com a sua atividade de profissional, como se fosse um trabalho, diante de tanta pobreza, diante de uma comunidade que se esforça para manter a atividade ministerial daquela igreja? Pode ele enriquecer? Pode ele ter salários acima do que aquela comunidade vive? Fica uma reflexão. A gente pode debater isso no WhatsApp, depois, como a gente costuma faz, chama e a gente vai discutir essa polêmica boa de se pensar e refletir. Na sequência, Paulo está encerrando a sua carta, dizendo para os filipenses, no versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Versículo 21, saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Paulo está dizendo, não estou sozinho não. Tem mais gente aqui comigo. Todos os que estão comigo estão saudando vocês. Estão mandando felicitações aí, saudades e estão juntos. De novo, a unidade da igreja. Versículo final, 22 e 23. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo se despede da comunidade de Filipos, com toda essa bagagem doutrinária, com todos esses pontos de ensinamento, para que essa comunidade se desenvolva. Então, acho que o ensinamento que Filipenses deixa para a gente é uma comunidade de muita maturidade espiritual, no tocante a ofertas, a donativos, no tocante a cuidar do seu pastor, do seu missionário, no tocante a relacionamento e, principalmente, muitos chamam de a carta da alegria, porque no meio de uma prisão, Paulo está falando das coisas que motivam, das coisas que levam alegria para ele, mesmo no meio de tanta tristeza. E, por fim, é o grande antídoto para a ansiedade, um dos males desse século é a ansiedade. Então, Paulo nos ensina, no versículo 4, coloca diante de Deus todas as suas petições. Eu já falei isso, vou repetir só para terminar. Não necessariamente todas as suas petições serão respondidas e alcançadas, mas ele diz que uma paz que excede todo entendimento virá sobre a sua aflição, sobre a sua angústia. E essa paz vai guardar a sua mente e o seu coração.
se ela vai guardar a sua mente, o seu coração, ele está dizendo, os seus sentimentos estão angustiados, as suas tristezas, as suas dores serão guardadas por uma paz que excede todo entendimento. E sua mente, que até agora não entendeu todas essas coisas, ela também vai ser guardada por esta paz. E sua mente vai entrar num processo de transformação, de renovação, para que haja discernimento do Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Se debrucem sobre o livro de Filipenses, leiam, releiam. E a turma que costuma mandar as mensagens no WhatsApp, mandem, será um prazer a gente continuar falando sobre o livro de Filipenses. Que Deus abençoe a todos, que a gente possa se encontrar no próximo estudo. Um abraço, até lá.